Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do momento que está a visualizar este vídeo. Mais um vídeo no canal. Vamos falar então de igreja falsa e verdadeira, não é? Há sim necessidade de trazermos esse tema público, porque hoje em dia, segundo a estatística religiosa, não é, teológica no Brasil e a nível do mundo, diz que a cada trimestre, não é, a cada semestre está a surgir nova igreja. Então, no meio disso tudo, há sim necessidade de saber qual é a igreja verdadeira, não é? Mas antes de colocar a primeira pergunta, eu quero agradecer mais uma vez ao irmão Basílio. Obrigado, irmão Daniel. Seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado, irmão Daniel. Ok. Aproveitar também e saudar ali os nossos internautas, os nossos amigos deste grande programa, maravilhoso programa, e este canal que nos facilita e nos dá aqui a abertura para podermos então partilharmos a palavra de Deus e dizer que o Senhor abençoe tanto a nós e a vocês também que estão ali do outro lado. Afinal de contas, vale a pena estar ligado neste canal e estarmos ligados. Ser jovem hoje, por exemplo, tem se dito que é estar atualizado em todas as vertentes da vida. E por que não da vida religiosa também? Então é importante, se ligue, e aqui vamos então partilhar todo o conhecimento possível e pode também deixar a tua opinião, deixar realmente a tua pergunta e teremos a primazia de responder. Exato. Pois é. Irmão Basílio, nesta situação, não é? Neste exato momento, não é? Nos últimos dias, a gente parece que curva dali tem igreja, curva daqui tem igreja, curva de lá tem igreja, que noutrora não havia essa igreja, no ano passado, no mês passado não havia essa igreja. São tantas igrejas. Então, nesta situação, será que há ou não há necessidade de conhecermos a igreja verdadeira nesses últimos tempos? Na verdade, existe sim necessidade, irmão Daniel, de conhecermos a palavra, ou seja, a igreja verdadeira. Por quê? Porque hoje por hoje, quase que existem milhões de religiões. Existem mais de 100 e tal mil religiões, existem cento e tal, mais de 5.000 denominações religiosas cristãs. Por exemplo, nós vamos falar da religião cristã, porque afinal de contas, religião significa religar-se ao seu Deus. Então, na religião cristã, já estamos a falar de mais de 5.000 ou 10.000 entidades religiosas cristãs. Agora, realmente vai se admitir aqui um grande fenômeno que está acontecendo quase no mundo todo. Hoje você passa, era simplesmente um armazém, talvez que vendiam comida. Amanhã você passa, surpreendentemente, já é uma igreja e com um pastor lá, talvez lá dentro, a ministrar a palavra de Deus. Então tem sido muito caricato e hoje quase que as igrejas vão se difundindo segundo a necessidade das pessoas. Ou seja, existem pessoas de boa fé e aquelas também que usam de má fé. Antes também, Jesus advertiu sobre esses fenômenos religiosos. Na verdade, é um fenômeno religioso e este fenômeno podemos vê-lo com os nossos próprios olhos, porque eu tenho a certeza que você que está ligado ali no canal também já viu, por exemplo, na tua rua crescer mais uma igreja, talvez numa praça e tal, e consegues notar que hoje quase todo mundo quer ser chamado de profeta. Então, qual é a igreja verdadeira e como identificar a igreja verdadeira? É do teu e do meu interesse, porque por uma razão muito simples e prática. Uma falsa adoração pode te levar a uma perdição. Uma verdadeira adoração pode te levar também à salvação. Então interessa-nos conhecer realmente a igreja verdadeira. Ok. Está feita assim a nossa introdução, não é? Nós vamos começar já a desenvolver. Um só Deus, não é? Um só Espírito, dois caminhos. Então, existe igreja que vai te levar num outro caminho e existe igreja que vai te levar então num caminho estreito que a gente tanto fala. Irmão Basílio, vamos já começar. O que a igreja verdadeira faz que a falsa não faz e o que a igreja falsa faz que a igreja verdadeira não faz? Porque são essas confusões que depois a gente só vai na igreja porque o pai vai, a tia vai. Por acaso. Exato, então. Olha, é tradicional hoje, por exemplo, qualquer família no mundo, no planeta, crescer e ter se identificar rapidamente com uma religião tradicional, que é aquela que a gente cresce com ela em casa, que os pais vão nos dando como primeira ideologia cristã ou religiosa, se assim preferimos, porque existir como pessoa, vocês têm que estar ligados a uma filosofia.
e uma filosofia religiosa. Na verdade, também existe hoje aqueles que nós chamamos de... Até parece que tornou-se uma moda, torna-se ateu hoje é uma moda, conforme se diz. Mas torna-se ateu aquele que um dia foi cristão, um dia conheceu a Deus. Porque ninguém, por exemplo, se levanta com alguma coisa que não existe. Imagina que o ateu diz que Deus não existe. Se Deus não existe, por que você se levanta contra ele, por exemplo, né? Então, há aqui esta grande necessidade. Mas falar de igreja é falar propriamente da Bíblia Sagrada. E falar da Bíblia Sagrada, precisamos ver o que realmente Deus diz. Todas as igrejas usam a palavra de Deus. Mas será que todas as igrejas são verdadeiras? O primeiro princípio que nós devemos ter é que, na verdade, no mundo não existem muitas igrejas, só existem 2 igrejas. E eu explico por quê. Por que só existem 2 igrejas? Bem, se nós analisarmos em questões de religião cristã, só existe perdição e salvação. Temos um Salvador e temos alguém que nos leva à perdição, que é Satanás, o inimigo de Deus. Então temos Jesus Cristo de um lado e temos Deus do outro lado. Logo temos a verdade e a mentira. Temos a direita e a esquerda, temos a mulher e o homem. E tudo quanto Deus criou, na verdade, ele diz que tudo era perfeito e era bom. Os primeiros seres que formaram a Igreja de Cristo, na verdade a Igreja de Cristo, ela já é antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o Apocalipse vai dizer que houve batalha no céu. Se houve batalha no céu, então a questão de adoração já existia antes que o planeta Terra existisse. Logo temos uma igreja primária, originária, que é a Igreja de Deus, lá no céu. Agora, Deus, no seu amor suplementar, ele gostaria de partilhar então aquilo que ele tem de melhor com os seres humanos, ou seja, criar os seres. Nós fomos feitos para a adoração. Este é o grande segredo da Bíblia. Nós fomos feitos para a adoração. Mas esta adoração também poderia ter a tal chamada, Deus nos deu a chamada liberdade de escolha. Este é um princípio que vai vigorar até o final, talvez, do grande conflito também entre o bem e o mal. Agora, é bem verdade que se Deus surge com a igreja verdadeira, é porque realmente poderia existir também uma igreja falsa, tal conforme nós vemos que Satanás se rebelou contra Deus. Então, no mundo não vai existir muitas igrejas, só vai existir 2 igrejas. Uma é a igreja de Deus e a outra é a igreja de Satanás. Tal conforme nós dissemos no princípio, só existe verdade e mentira. Salvação e perdição. Temos um inferno a evitar e temos um céu a ganhar. E também em dias de adoração, para completar esta dose dos 2 caminhos, também só temos mesmo sábado e domingo como dia de adoração. O resto é tudo mais alguma voz. Agora, precisamos saber, de antemão, como a igreja verdadeira, quais são as características. Agora sim, irmão, vamos entrar rapidamente para responder à questão do irmão Daniel. A questão qual é a característica primária, né, da igreja verdadeira e quais são as características da igreja falsa. Na verdade, o que você precisa saber aqui é o que vem primeiro. A igreja verdadeira ou a igreja falsa? Logicamente, você já respondeu, que é a igreja verdadeira, porque só pode existir a falsa, a cópia, se existir realmente a nota verdadeira. Então, a igreja verdadeira é a de Cristo. Então, vamos para Gênesis, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Ora, aqui vai dizer o seguinte, a primeira característica aqui é do capítulo 2 de Gênesis, no verso 1, 2 e 3. Diz o seguinte: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ora, no verso 3 vai dizer, abençoou. Só podemos falar de bênção quando estamos a falar de igreja e a religião, meus amigos. Estamos juntos? Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Veja que aqui já desfizemos, por exemplo, a situação de que há pessoas, há igrejas, há entidades religiosas que vão dizer todos os dias são santos. Mas não, aqui em Gênesis já conseguimos perceber que o Senhor Deus só abençoou e santificou um único dia, que é o 7º dia da semana. O 7º dia da semana, de acordo com o calendário bíblico e até de acordo com o próprio nosso calendário gregoriano, é o Santo Sábado. Se não, vejamos.
Quando nós falamos do primeiro dia da semana, estamos a falar do domingo. Segunda é mesmo o número 2, terça é mesmo o número 3, quarta é mesmo o número 4, quinta é mesmo o número 5, sexta é mesmo o número 6. O sétimo dia, lógico, que vem depois do 6. Então temos aqui o sétimo dia como o Santo Sábado. Dali é que Deus é quem colocou nome nos dias da semana. O único dia da semana que tem nome é o Santo Sábado. Então aqui Deus... Primeiro, segundo, terceiro dia, quarto... Quinto, sexto, sucessivamente. Okay. E o sétimo dia, então você vai ter que parar, porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Agora, como estamos a falar de igreja, a verdadeira igreja, uma das características da igreja de Deus, aqui em Gênesis, primeiro, ela guarda o sábado, santifica o sábado, recebe a presença de Deus adorando no dia de sábado. Ou seja, ela não adora o sábado, mas adora Deus no dia do sábado, porque assim Deus o instituiu. Outra característica que vai ser muito importante é esta aqui, para identificar rapidamente o povo de Deus. Em Êxodo, no capítulo 31, Deus vai falar algo muito importante, que nós poderíamos tomar nota. É aquilo que se diz que quando Deus repete uma coisa, e quando o professor na turma estiver a repetir sempre a mesma coisa, tem que ter cuidado, tem que anotar, porque pode sair a prova. Então, no capítulo 31 de Êxodo, no versos 12, aqui diz o seguinte... Veja o que diz, por exemplo, as Sagradas Escrituras. E abra ali em casa também a palavra de Deus, a tua Bíblia Sagrada. Tanto faz no telefone, física, para você confirmar comigo. Aqui diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e eles. Então, aqui está impresso já o sinal de Deus entre o povo de Deus na terra e o próprio Deus no céu. Ou seja, Deus está a dizer que para identificar rapidamente o meu povo é aquele que guarda o sábado. Então o povo de Deus, a igreja de Deus é aquela que guarda o sábado. Agora, como é que ele vai falar aqui o povo de Israel? Antigamente não havia povo de Israel quando foram criados Adão e Eva, nem judeus. Então quem é que existia? Adão e Eva. Adoravam que dia? Adoravam no Santo Sábado. Simples assim. Ok? Adoravam no Santo Sábado. Agora, aproveitando a oportunidade, pois é, neste versículo, correto. Existem irmãos, lendo este versículo, fica parecer tipo o sábado era dado apenas para Moisés e o povo de Israel. Como é que nós vamos entender essa particularidade? Na verdade, nós entendemos simples e unicamente para a questão de Gênesis no capítulo 2, tal conforme nós dissemos. No princípio. No princípio. Quando nós lemos aqui no princípio, no capítulo 2 de Gênesis, no versos 13, irmão Daniel, aqui vai dizer que abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Não é? Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ora, então se aqui não havia Moisés, já estava em imprensa a ideia, nem o povo de Israel, então o sábado já existia muito antes que o povo de Israel fosse formado. Porque Israel, nós estamos a falar dos filhos de Jacó. Em Gênesis, no capítulo 39, nós conseguimos notar aqui as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus escolhe o povo de Israel como nação para serem as pessoas, ou o povo ou a nação, que poderia propagar o evangelho a todas as nações, tribos e língua. E fique muito bem atento. Eram quantas? 12 tribos de Israel. A igreja de Deus no Antigo Testamento era representada por 12 tribos de Israel. Mas esta poderia ter que guardar então também o Santo Sábado, tal conforme Adão, formadores da primeira igreja na terra, ok? Guardaram o sábado, então o povo de Israel também tinha que guardar o sábado. Era uma continuidade. Por quê? Porque Deus é eterno, Deus não muda. Então a igreja dele, as características também nunca e jamais vão mudar. Agora, interessa-nos aqui dizer que Deus vai falar repetidamente a respeito deste assunto. Há quem diz, por exemplo, não, os 10 mandamentos só apareceram quando Moisés apareceu lá no Monte Sinai. Não é verdade. Por quê? Porque aqui no capítulo 4, por exemplo, né, só para termos noção, e esta pergunta que o irmão Daniel faz é muito importante, né? No capítulo 4, falando do primeiro homicídio, veja que Deus vai imputar responsabilidades a Caim, porque ele tinha acabado de tirar a vida ao seu irmão. Se não houvesse lei, como é que Deus tinha que fazer este julgamento, por exemplo, a Caim?
Não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhum. Então, só se a lei, já houvesse alguma lei que diz, não matarás. E aqui estamos a falar exatamente do sexto mandamento, não matarás. Então, o sexto mandamento do Êxodo, capítulo 20, na verdade, é uma repetição da lei que Deus já tinha dado outrora a Adão e Eva. Adão e Eva. E sim, continuando, pois é, no capítulo 31, no versos 12, Deus vai repetir isso várias vezes para nos servir de atenção, ok? Lendo, continuando, ele vai dizer, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Ninguém pode santificar uma outra pessoa, a única pessoa que pode nos santificar é Deus. Agora, existe algo que nós às vezes chamamos, eu não sei se diria por ignorância, por não saber, mas há muita gente que diz o povo santo de Deus para qualquer povo. Não, não se diz o povo santo de Deus para qualquer povo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que só se chama povo santo de Deus aquele que guarda o sábado. Tipo exclusivismo, né? Tipo separatismo, mas não é. A Bíblia assim o diz. Continuando, ele vai dizer assim, versos 14. Porquanto guardareis o sábado, repetindo. Porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o sétimo dia, veja que está a repetir a situação de lá de Gênesis, mas o sétimo dia é o sábado de descanso santo ao Senhor. Porque... Ou seja, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Veja que Deus está a repetir novamente o certamente morrerá que tinha dado a Adão e Eva. Veja que para Adão e Eva Deus lhes disse, se vocês mexerem na árvore, no fruto do conhecimento do bem e do mal e vocês comerem, certamente vocês vão morrer. As mesmas palavras, tanto no original, no grego, você encontra realmente a mesma escritura aqui. A respeito do Santo Sábado, aquele que transgredir o sábado certamente morrerá. Agora, no verso 16, diz o seguinte, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo, que significa para sempre, ok? O verso 17 diz, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra e escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, Deus assina aí embaixo a falar a respeito do Santo Sábado como dia de adoração. Então a igreja verdadeira, ela guarda o sábado, ok? Ela respeita os princípios doutrinários imprimidos na base, ou seja, na lei de Deus. Agora, como estamos a falar do Antigo Testamento, o povo de Israel é representado então por 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, ao olharmos para Cristo, a igreja tinha que dar continuidade da mesma matriz, nas mesmas características. Então temos que perguntar para Jesus. Quando Jesus apareceu na face da terra, nasceu e formou o seu ministério, ele também chama 12 discípulos. Continuidade das 12 tribos de Israel. É interessante isto aqui. A igreja de Deus não muda. Mas no Antigo Testamento, perde-se uma tribo, segundo Gênesis no capítulo 49. A tribo de Dan perdeu-se. Por quê? Porque deu ouvido à serpente e foi substituída pela tribo de Manassés. É interessante este dado. E no Novo Testamento, também perde-se um dos discípulos, que é quem? Judas, e é substituído por Matias, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, temos aqui uma continuidade da igreja de Deus. A igreja de Deus nunca vai mudar. Ou seja, então, para perguntarmos se somos cristãos, de facto, temos que perguntar a Jesus qual era o costume dele de ir à igreja. Ou seja, qual era a prática de Jesus Cristo. Importa realmente conhecer a igreja verdadeira. Para falar de Cristo, primeiro temos que olhar para aquilo que era a conversa e o seu ministério. Existia ali uma mulher chamada mulher samaritana e que todo mundo prega sobre a mulher samaritana. Mas o que muita gente não presta atenção é a questão do discurso que ela estava a ter, o discurso que ela fez de Jesus, né? Jesus estava com sede, foi para lá para o poço e pediu água para beber, e ali desenvolve-se então uma conversa aqui em João no capítulo 4. E é interessante que ao desenvolver a conversa com a mulher,
Os samaritanos não falavam com os judeus e Jesus Cristo era judeu. E a mulher, tão logo Jesus pede água para beber, ela diz assim: se vocês, os judeus, não falam conosco, por que tu me pedes água para beber? E também você não tem o balde para acarretar a água. Como é que você vai tirar a água no poço se o poço é fundo? E Jesus tinha que lhe dizer: olha, se você conhecesse quem é que está a falar contigo, você lhe pediria água da vida. Ela ficou muito surpreendida com esta atitude de Jesus. Ela disse: dê-me desta água, porque Jesus disse que nunca mais teria sede. Dê-me desta água. Jesus disse: olha, para te dar esta água, chama o teu marido. É algo muito importante, que a igreja verdadeira está preocupada com a salvação das pessoas. Não está preocupada, por exemplo, com a teoria de prosperidade, mas antes está preocupada com o crescimento e conhecimento da verdade. Ali Jesus vai dizer: toda a igreja verdadeira e toda pessoa verdadeira conhecerá a verdade e a verdade lhe libertará. Então, o que é a verdade? A igreja verdadeira, ela conhece a verdade. A primeira verdade que Jesus está preocupado a transmitir é que existe Deus Pai. Se nós irmos para Jeremias, no capítulo 10, versos 10, vai dizer que mas o Senhor Deus é a verdade. Jesus Cristo também é a verdade, porque Jesus é Deus. Porque se nós entrarmos para a Bíblia Sagrada e lemos em João capítulo 16, versos 6, vai dizer exatamente que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se olharmos também atentamente para o livro, o mesmo livro de João, né? A outra verdade que nós conseguimos pegar aqui é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é Deus. A igreja verdadeira está preocupada a saber as verdades a respeito do Espírito Santo. Tanto é que Jesus vai chamar a atenção e vai dizer: quando o Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá a toda a verdade. João capítulo 16, versos 13. Então, o Espírito Santo também é a verdade. Então, ora, a igreja verdadeira respeita a divindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas coeternas. Qual é mais a outra verdade que Jesus estava preocupado que as pessoas conhecessem? Jesus disse em João capítulo 17, verso 17, conhecereis, ou seja, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ou seja, se você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a igreja na qual você está prega a Bíblia e não diz que o Antigo Testamento, o Novo Testamento é só que vale o Antigo Testamento, por exemplo. Aí está, por exemplo, a pergunta que o irmão Daniel colocou no princípio: o que a igreja falsa faz que a verdadeira não faz? O que a igreja verdadeira vai fazer é apresentar a Bíblia completa como norma de fé. O que a igreja falsa vai fazer é apresentar metade da Bíblia, que vai dizer que não, só o Novo Testamento é que é a verdade, mas a Bíblia vai nos dizer o seguinte: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ora, então temos 4 verdades, faltando uma verdade. Qual é a outra verdade, irmão Basílio? Simples, a Bíblia, ela própria se responde. Veja, vai lá para a Bíblia no Salmos 150, 119, 151. É importante você saber esta verdade, porque nós, às vezes, somos enganados por não conhecermos o caminho, né? O meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento. O Salmo 119, o verso 151, ele é importante por quê? Porque nos apresenta a última verdade, que são os mandamentos de Deus. Aqui diz o seguinte, verso 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então, temos 5 verdades: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, temos a Bíblia Sagrada e temos os mandamentos de Deus. 5 verdades são importantes. Então, são essas que Jesus estava a dizer em João 5, verso 39. Conhecereis. 5 pilares, nesse caso. 5 pilares, 5 colunas e baluartes da verdade. Então, irmão Daniel, quando a igreja respeita essas 5 verdades, essas 5 colunas da verdade, então a igreja, ela é realmente verdadeira. Agora, podemos entrar em pontos um bocadinho mais críticos. Existe a igreja, por exemplo, falsa, vai dizer, e penso que você também já ouviu, muitas vezes muita gente está a dizer assim: os mandamentos de Deus foram abolidos. Vamos começar por um mandamento que muita gente não concorda, mas que esta é o sinal do povo de Deus na terra, da igreja de Deus na terra, que já falamos no princípio, que é o Santo Sábado. Vamos perguntar para Jesus, já que ele é o nosso precursor no cristianismo, né? Porque toda a igreja cristã
deveria respeitar, acima de tudo, a pessoa de Cristo, sendo Ele Deus que dirige a igreja. Lógico, Efésios capítulo 5 vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja, tal conforme o homem é o cabeça da mulher. Então, a mulher aqui vai significar igreja e Jesus é o cabeça da igreja. Senhor Jesus, qual é o dia que o Senhor adorava? Vamos para a Bíblia. Ela vai nos responder, Jesus vai nos responder. Lucas capítulo 4, versos 16. Qual é o dia que Jesus adorava? Jesus adorava no Santo Sábado. Ah, irmão Basílio, então como é que fica aqueles que adoram no domingo? Vamos já resolver isso aqui e que é rapidinho e você vai conseguir confirmar conosco a partir das Sagradas Escrituras. Em Lucas capítulo 4, conseguimos ver um episódio, uma profecia que acabava de se cumprir, que estava escrito em Isaías. E aqui Jesus vai dizer, ou seja, o escritor Lucas, que foi um médico, um escritor muito famoso, né, e muito cuidadoso, ele vai dizer o seguinte, narrando a história de Cristo. E chegando a Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, para dizer que Jesus Cristo confirmava aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Ora, a igreja falsa, se dizer que o Antigo Testamento mudou, a minha pergunta primária é, de onde tiram a ideia a respeito do dízimo? Se você falar de dízimo e não citar Malaquias, não citar o Levítico, logo isso não é uma igreja. E o dízimo está escrito no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não mudou. Jesus não veio para abolir nem a lei, nem os profetas. Estamos a falar exatamente de Mateus capítulo 5, verso 17. Agora, algo mais vai nos interessar aqui. Há muita gente que vai dizer, sim, mas Jesus aqui estava a adorar, mas depois da morte de Cristo, ele aboliu a lei. Ah, amigo, isso não pode ser verdade. Por quê? Porque a igreja verdadeira dá continuidade, é isso que nós falamos. Se o povo de Israel, depois de negar a Cristo, apedrejar Estevão no ano 34 depois de Cristo, ele estava a negar a primazia de serem a nação escolhida. Ora, Jesus chama um precursor no cristianismo, que é um grande escritor, chama-se este Saulo, que vem a ser então Paulo. Estamos juntos? Ok. Agora veja que em Atos dos Apóstolos, Paulo vai confirmar, e veja que Jesus já estava há muito tempo no céu, e Paulo, ele converteu-se depois de Jesus ser assunto aos céus. O que ele vai exatamente dizer? O que Jesus vai, ou seja, Paulo vai confirmar aqui? Em Atos dos Apóstolos, vai aí para a tua Bíblia, é importante nós sabermos isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, os versos 20 e 21, aí diz assim, mas escreve-lhes que se abstenham, falando exatamente do povo que estava a se converter, agora havia ali um litígio e que tinham que transportar os litígios todos, os problemas que eram levantados para Jerusalém, e os discípulos então tinham que solucionar, e aqui estavam a dar a resposta. E aqui diz, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E veja que esta questão do sangue está lá escrito em Gênesis no capítulo 9, quando Jesus diz que a carne, porém, com o seu sangue, não poderiam comer. Então, a igreja verdadeira também, uma das suas características é cuidar da alimentação. Há igrejas, por exemplo, que vão dizer que tudo se pode beber, tudo se pode comer. Mas Jesus vai dizer que os bêbados, por exemplo, a Bíblia vai dizer que os bêbados não herdarão o reino dos céus. E vai dizer também que aqueles que comem as coisas abomináveis que estão escritas lá em Gênesis no capítulo 9 e Levítico capítulo 11, também da mesma sorte não herdarão o reino dos céus. E aqui vai dizer, porque Moisés, no verso 21, desde os tempos antigos, muito antigos, tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Era costume, então, do povo ter que se reunir nos sábados nas sinagogas. Vamos perguntar para Paulo. Senhor Paulo, grande apóstolo Paulo, qual foi o teu dia de adoração? Paulo vai nos responder. Atos capítulo 17, verso 1. E o verso 2 diz assim, e passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Versos 2. E Paulo, como tinha por costume, lembra que esta palavra costume já vimos em Lucas capítulo 16.
Ou seja, capítulo 4, verso 16, que era costume de Jesus entrar na igreja no dia do sábado para adorar. Não é verdade? Então aqui Paulo só está a repetir o costume do mestre. A igreja verdadeira não muda. Ok? Então Paulo vai dizer assim, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras sagradas. Agora, quando se fala de costumes, é bem verdade que nós nascemos nas nossas igrejas tradicionais. Eu, por exemplo, nasci católico. Católico puro e tradicional. Ok? Nasci católico. Mas depois de descobrir essas verdades, depois de ter visto com olhos de analisar e com coração de aprendizagem, tirando os meus preconceitos e deixar que Jesus me ensine, eu tinha que deixar que a Bíblia Sagrada dirigisse a minha vida. Um dia talvez vamos falar sobre isto, mas hoje não é o tema, mas eu gostaria de chamar a atenção que ontem católico e hoje seguindo o povo de Deus guardando o Santo Sábado. Olha a conversa que Jesus tinha com a mulher samaritana. A mulher samaritana, voltando para aquela conversa, a mulher samaritana disse para Jesus, Senhor, me dê dessa água. Ela tinha que confessar primeiro os seus pecados e disse, Jesus disse, vai chamar o teu marido? Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, sim, agora isso disseste com verdade. Tal conforme Jesus tinha dito para Jacó. Jacó, queres a minha bênção? Sim, Senhor. Me diga qual é o teu nome. Ele disse, Jacó. Sim, porque o teu pai tinha te perguntado quem tu eras e você tinha dito que você era Saul. Mas agora você falou com verdade e vou te abençoar. Então, Deus antes de te abençoar, meu amigo, você precisa confessar os teus pecados. Deus não abençoa alguém por cima dos seus pecados. A mulher samaritana, então, tinha esta conversa com Cristo e ela agora precisava receber a bênção de Deus e gostaria de te dizer o seguinte, que ela foi a mulher, a maior pregadora de quase todas as mulheres aqui na Bíblia, esta mulher, porque ela conseguiu pregar num só dia uma cidade completa de Samaria. Interessa-nos aqui, João capítulo 4, veja qual foi a resposta de Jesus. É importante, irmão Daniel, sabermos isto. Por quê? Porque nesta conversa tem a base fundamental para sabermos. Vejam, aqui a mulher samaritana depois vai desenvolver a conversa e vai dizer assim, verso 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 marido e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. É assim que se confessa. E você tem que confessar abertamente, abre o teu coração a Jesus e confessa o teu pecado, isso é muito importante. Este é o apelo para ti e para mim também. Todos nós somos pecadores. Agora, no verso 19 vai dizer, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Agora te chamou a atenção? Ok, então já podemos conversar. Versos 20. Nossos pais, veja que ela muda aqui o tipo de conversa. Nossos pais adoravam nestes montes e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Nascemos católicos, nascemos pentecostais, nascemos talvez metodistas, batistas, todos os istas possíveis. E vocês vêm e dizem que devemos guardar o Santo Sábado? Olha a resposta de Jesus, é interessante. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus acaba confirmando que o único sítio de adoração verdadeira tinha que ser no Templo de Jerusalém. Então essa resposta de Jesus acaba respondendo às vezes muitos dos nossos costumes. Nós adoramos o que não sabemos. Precisamos saber o que nós adoramos. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito sincera para ti, de coração para coração. Você sabe por que você vai para a igreja? Você sabe realmente qual é o Deus que você está seguindo? E aqui levantamos então uma questão. Será que tudo é igreja, tudo que é igreja que está ali é para entrar? Não! Nem tudo que é igreja que está ali, e eu até tenho chamado essas questões, por exemplo, que as igrejas vão nascendo de um dia para o outro, eu tenho chamado isto como cantinas espirituais. São simplesmente cantinas espirituais, irmão Daniel. É interessante que essas cantinas espirituais, todas elas estão com uma filosofia somente. Venha que eu vou te curar, venha que se está a falta de marido, se está a falta de não sei o quê. Isso a igreja verdadeira não está preocupada. Irmão Basílio, pois é. Aproveitando a oportunidade. Pois é, irmão Daniel. Pois. Será que a Bíblia espelha um pouquinho, mostra um pouquinho dessas igrejas falsas, para não se perdermos, não é? Será que a Bíblia mostra um pouquinho que a igreja falsa é aquela que faz isso e aquilo? Será? Na verdade, sim. Jesus não nos deixou no alheio. E ele vai responder esta questão. Em Mateus, no capítulo 24. Em Mateus, capítulo 24, Jesus vai dizer que depois da minha ida, claro,
existiriam então falsos profetas. Mateus capítulo 24, estamos a falar propriamente a partir do versos 14, né? Versos 11 a 14. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. As igrejas falsas, elas têm uma teoria, têm uma doutrina falsa. Dali é que nós vamos ver que se a palavra domingo, por exemplo, não existe na Bíblia, por exemplo, chamando aqui esta situação, a palavra domingo não existe na Bíblia, que vai existir é sábado. O domingo é tratado como o primeiro dia da semana porque Deus não o denominou, ou seja, não lhe colocou nenhum nome. Então, já temos aqui a moeda verdadeira e a moeda falsa. E elas estão muito próximas. O sábado e o domingo estão muito próximos. Então, para distinguir o dia verdadeiro, você tem que ir para a Bíblia. Para distinguir o dia falso, basta você olhar para as tradições humanas. O domingo surge, por exemplo, sem medo de errar, no ano 321. Por Constantino. Por Constantino adorava o sol, então ele aproveita e engrenar no cristianismo e trazendo então uma tradição dele, tirando da sua autoridade como imperador, transferindo a sua autoridade para a igreja corrompida, apóstata, né? No caso dos líderes apóstatas do cristianismo, e ele faz então a introdução de uma doutrina muito falsa que é o domingo. Este é um dado muito real e contra factos não há argumentos, e hoje nós temos o domingo, por exemplo, sobre a filosofia de que Jesus ressuscitou no domingo, e por isso nós adoramos no domingo, que não deveria ser verdade, porque Jesus, quando ressuscitou, se encontra com os discípulos, se encontra com Maria Madalena, se encontra com as outras pessoas, estamos a falar dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, nem por isso ele mudou, por exemplo, a questão de adoração. Agora, é interessante, irmão Daniel, que Jesus não só vai dizer que os falsos profetas iriam existir, quando se fala de falsos profetas, estamos a falar exatamente de falsas igrejas, né? E estamos a falar também destas doutrinas. O ponto importante para descobrirmos também as igrejas falsas está bem aqui, em 1 de João, no capítulo 2, no versos 3, meus amigos. Vejam, já dissemos que a igreja verdadeira, ela guarda, uma das características que ela guarda os mandamentos de quem? De Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer surpreendentemente. João, por isso que eu disse que a igreja não muda, a igreja de Deus ela é eterna. João capítulo 2, versos 3. Vejam o que a Bíblia vai dizer. E nisto sabemos que o conhecemos. Nisto sabemos que o conhecemos. Conhecer quem? Jesus Cristo. Sim, é mesmo isso aqui. Ok. Se guardamos os seus mandamentos. Se você não guardar os mandamentos do Êxodo 20, todos eles, os 10 mandamentos, inclusive o Santo Sábado, você não conhece a Jesus, meu amigo. É o que a Bíblia está a dizer. E vai dizer mais, no versos 4. Aquela igreja que diz... Aquela pessoa que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nela não está a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se ela não conhecer a verdade bíblica e guardar os seus mandamentos, que é uma das 5 colunas da verdade, esta igreja automaticamente é falsa. Basta dizer que a lei de Deus foi abolida. Agora, será que tudo que é igreja é para entrar? Paulo vai nos ajudar a entender este assunto. Veja o que Paulo diz a respeito das igrejas falsas. Tudo que é igreja falsa, que tem doutrinas falsas, gostaria de lhe dizer que em vez de adorarem a Deus, adoram os demônios. Que irmão Basílio, calma aí. Não me diga isso. Sim, é verdade. E vamos para a Bíblia e vamos confirmar. 1 Coríntios capítulo 10. Vejam, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo aqui vai dizer que não devemos tentar a Cristo. E não devemos adorar a Deus falsamente, e este é o contexto. Mas vamos nos ater, e depois você em casa pode fazer ali o teu trabalho de casa, a tua tarefa de casa, ler o capítulo completo, mas eu vou lhe levar simplesmente aquilo que nos interessa hoje, que é para dizer que nem tudo que é a igreja que está ali é para entrar. Estamos juntos? Ok, ele vai dizer assim. Mas digo, falando dos ídolos, porque o segundo mandamento, por exemplo, proíbe a adoração de ídolos, né? E quando nós estamos a falar dos 10 mandamentos, estamos a falar todos. E o segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura. Há igrejas, por exemplo, que colocaram os bonecos dentro da sua crença religiosa e vão, por exemplo, adorando os bonecos. Há muita gente que diz, não, nós não adoramos,
nós simplesmente relembramos quem é Cristo. Ah, meu amigo, isso é filosofia, isso é conversa para boi dormir, conforme se diz aqui popularmente, né? Estamos aqui a falar daquilo que é real, daquilo que é concreto. Veja que ele vai dizer o que nós devemos fazer como cristãos. Mas que digo, ou seja, vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são porventura participantes do altar. Ou seja, quando, por exemplo, se faz as cerimônias do lava-pés, estamos a falar da Santa Ceia, estamos a falar de que todos aqueles que participam estão a participar do corpo de Cristo, ou seja, do sacrifício. Estamos a falar exatamente da comunhão com Cristo. E ele vai dizer, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Esses bonecos que têm estado a colocar nas igrejas, será que é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Claramente não, porque ídolo não é Deus. E essas igrejas deveriam ter tirado os ídolos, ou seja, as pessoas deveriam ter que abandonar essas igrejas que adoram os ídolos, né? Este é o mais correto e mais sensato, porque o Salmo 115, por exemplo, diz que todos que adoram ídolos, ou seja, têm os seus bonecos como fonte de adoração, e a sua crença religiosa está baseada nisto aqui. Deus vai dizer que todos esses são iguais aos tais bonecos que eles adoram. É interessante que Deus também tem aqui os seus momentos de alegria e tentar, por exemplo, tirar aqui um senso de humor também. Tudo que cuida, não demora, estamos quase a terminar, pois é. Reta final. Pois. Do jeito que o irmão Basílio acabou de ler no capítulo de Mateus 24, não é? Pois. Capítulo 24 de Mateus. Correto. Surgirão falsos profetas, não é? Que são tantas igrejas que hoje em dia a gente está aí a verificar. Pois. Será que os líderes dessas igrejas que surgem cada dia que passa sabem que há uma coisa que nós precisamos omitir? Será? Na verdade eles sabem. Sabem por quê? Deixa-me só que eu termine aqui, Sim. o 2 Coríntios, e respondemos já a esta questão. Por quê? Porque eu disse que nem todo tipo de igreja é para entrar. E vamos já responder também a esta questão em simultâneo. Ora, Paulo vai continuar a dizer assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, essas igrejas falsas, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Tem cultos mesmo que são direcionados para demônios. Existem pessoas verdadeiras em igrejas falsas. O que nós devemos sempre ter em mente é que eu não sou contra... Ninguém poderia ser contra as pessoas, mas ser contra a doutrina falsa, porque vai atacar a verdade bíblica. Ok? E vai dizer mais no versos 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do altar do culto do Senhor e da mesa do culto dos demônios. Então, fica claro aqui que nem tudo que é igreja é para entrar. Porque tem igrejas que os cultos deles, eles sacrificam aos demônios. Agora, já olhando para esta vertente, na verdade, parte-se de uma profecia, irmão Daniel. Esses líderes sabem, realmente, muitos deles têm a consciência, mas por causa da ganância, por causa do orgulho e a supremacia, muitos dos líderes, se tiver aqui, por exemplo, um líder de igreja a nos assistir, gostaria de dizer que a igreja de Cristo precisa de líderes fiéis e verdadeiros, que levam este evangelho, nem que o céu e a terra caem, mas simples e unicamente pautam por ensinar tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito eu creio, e tudo o que está escrito eu devo ensinar. Esta é a norma, é o princípio. Paulo vai nos ajudar a perceber esta situação, a nos encomendar. Ele diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Sim, vejam, e aqui vai dizer... E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Dali é a nossa responsabilidade como evangelistas e obreiros, né? Pastores, talvez estamos a falar aqui de pessoas que também são padres e tudo mais, devem transmitir o evangelho tal conforme ele é com verdade. Por quê? Sob pena de incorrermos para o desprezo e castigo eterno. Porque Jesus disse o seguinte, no Apocalipse capítulo 22, ao terminar a Bíblia, ele disse que
Jesus vai dizer assim, a partir do versos 18, capítulo 22, verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Dali é que o falso profeta também será lançado no fogo. Por quê? Porque ele usou de mentiras. Usou de mentiras. Falou aquilo que não está escrito. Por exemplo, no capítulo 20, no versos 10, vai dizer assim: o diabo, que é o pai da mentira, que os enganava, foi lançado no fogo, de fogo e enxofre. Onde está a besta? A besta, nós podemos depois até falar sobre este assunto, porque trata-se aqui de um poder também religioso, ok? E o falso profeta. Estamos juntos? E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, serão destruídos para sempre. Mas, em Ezequiel capítulo 22, podes confirmar comigo a partir do versos 26, assim é que está correto, diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, tem muitos deles que conhecem, mas fecham os seus olhos. Mas só que Jesus diz que a estes profetas, vão ter que ajustar as contas com Deus. Mas tal conforme nós dissemos, a igreja de Deus em Gênesis, até no livro do Apocalipse, não muda as suas características. Agora, será que toda a igreja será perseguida? Na verdade, outra característica do povo de Deus, ao guardar os 10 mandamentos, ao guardar o mandamento, ela seria perseguida. Os discípulos foram perseguidos, o povo de Israel foi perseguido, começando pelo Antigo Testamento, o povo de Israel foi perseguido pela palavra de Deus, os discípulos foram perseguidos pela palavra de Deus. Estamos a falar dos valdenses, por exemplo, os 1260 anos que a Igreja Católica Romana, por exemplo, empreendeu de fogueiras santas, de perseguição e matança contra o povo de Deus, foi a respeito da Bíblia. E estamos a falar de história, estamos a falar dos valdenses que fugiram, e estamos a falar também da própria nação dos Estados Unidos, que foi, por exemplo, uma nação fundada por peregrinos que tinham ou estavam a fugir, por exemplo, da perseguição da Igreja Católica Romana. Então, falar do povo de Deus é falar da verdade, ok? É falar da Bíblia. E veja que o Apocalipse capítulo 12, o seu versos 17, vai dizer o seguinte: Satanás não está nervoso com qualquer tipo de igreja, amigos. Satanás só está nervoso com a igreja que tem as características de Deus. Há muita gente a dizer que também seremos perseguidos, nós também seremos perseguidos. Mas a minha pergunta é: você vai ser perseguido como numa igreja falsa? Imagine que Satanás a perseguir o seu próprio reino. Isso não existe, meu amigo. Isso não existe e nunca vai existir. Veja em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher. Mulher aqui é a igreja. Por isso é que só temos duas mulheres, duas igrejas. A mulher do Apocalipse capítulo 12 e a mulher do Apocalipse capítulo 17. A igreja verdadeira é Apocalipse capítulo 12. A mulher falsa, que é a igreja falsa, é Apocalipse capítulo 17. Ficou claro isso para ti? Agora leia o verso 17. E o dragão irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é a semente da igreja? Somos nós, da mulher. Somos nós. Estamos juntos, todos aqueles que seguem Cristo e querem guardar os seus mandamentos, querem guardar inclusive o Santo Sábado. Te digo, amigo, ao guardar o Santo Sábado, Satanás não fica feliz, porque ele sabe que você conheceu a verdade. E a verdade só leva para a verdade e nada mais do que isto. Ok? Então Satanás vai dizer, a Bíblia vai dizer o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E você podia me perguntar: ok, os mandamentos, irmão Basílio, até já me mostraste lá em Êxodo no capítulo 20, que são os mandamentos de Deus. Agora, o testemunho de Jesus é o quê? É uma outra característica que diz o Apocalipse. Veja como é que a Bíblia é boa. Ela própria já se responde. O que é o testemunho de Jesus? Capítulo 19 de Apocalipse, no versos 10. Diz assim: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. João quis adorar o anjo. Mas ele vai responder: mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A outra característica do povo de Deus, da igreja de Deus, é que ela está preocupada a levar o evangelho e não a manifestar milagres. Ela pode, no seu andamento, fazer milagres,
Mas esta não é a sua característica principal. A igreja de Deus, Jesus lhe deu uma recomendação: idem, levai o evangelho a todas as nações, tribos e línguas. Não que idem e façais milagres, não é isso que a Bíblia vai dizer. Né? Ela vai dizer que é para irmos mostrarmos a verdade para que o povo se converta. E qual é então a última advertência que Jesus dá, por exemplo, para aqueles que estiverem nessas igrejas falsas? Porque são pessoas verdadeiras em igrejas falsas. Lembramos que Jesus disse: eu ainda tenho ovelhas em muitos apriscos, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E haverá uma só igreja e um só pastor. Dali é que a igreja, no fim dos tempos, nos eventos finais, só está a se formar dois grupos: os adoradores de Deus e os adoradores da besta, da falsidade. Então você deve escolher a quem você adorar, lembrando-te que só existem 2 dias para adoração: sábado e domingo. Um é o verdadeiro, que é o sábado, e o domingo é o falso. E esta é uma das características preliminares das 2 igrejas, a falsidade e a verdadeira. Mas Jesus vai dizer o seguinte em Apocalipse, por sinal é a última advertência que Jesus faz. Apocalipse capítulo 18, versos 4, um chamado para todos aqueles que não conheciam o santo sábado. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 18, versos 4, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Sai dela, povo meu, disse Jesus Cristo. Você precisa tomar a tua decisão, você precisa sair daí do outro lado. Por quê? Porque você tem que conhecer a verdade, você tem que andar na verdade. Tal conforme disse Paulo em Hebreus capítulo 4, a respeito do Santo Sábado: se você for a pessoa mais boa do mundo, você pode ser a pessoa mais considerada do mundo, mas se você não guardar o sábado dos 10 mandamentos, você acabou errando com todos. Tiago capítulo 2, verso 10. Aquele que diz: eu guardo a lei, mas despreza um só mandamento, desprezou todos. Porque o mesmo Deus que diz: não cometerás adultério, é o mesmo que disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Conversa muito boa, há muitos assuntos aqui que poderíamos abordar quando se fala deste tema: igreja verdadeira, igreja falsa. Aí poderíamos também colocar a pergunta, não é? Mas por que a igreja verdadeira tem poucos membros e as igrejas que surgem cada dia que passa têm muitos membros, não é? Também poderíamos dizer que é prosperidade, não é? Estão à procura de bens materiais para ser bem sucedido na vida. Prosperidade, se calhar poderíamos abordar este assunto numa outra ocasião, já que o tempo lá já se vai. Irmão Basílio, uma mensagem, não é? Um conselho para os pastores que sabem a verdade, que estão lá a ministrar igrejas que sabem que são falsas, não é? Levam a mensagem falsa, desviando o povo, desviando alguns que poderiam conhecer a verdade rapidamente. E uma mensagem para esses líderes. Irmão Basílio, está à vontade. Como Paulo, eu diria que nada mais senão a verdade. Todos nós somos mortais, a morte é um facto para todos nós. E nós sabemos que após a morte vem o juízo final. Ou seja, se nós não morremos e ficarmos vivos, na mesma vamos ter que prestar contas a Deus. A verdade liberta, a verdade salva. E às vezes nós, quando estamos a tratar com vidas humanas, precisamos nos colocar no lugar de outrem, olhando para aquilo que é a nossa motivação e a nossa intenção. E nos reunirmos conosco mesmo para sabermos se realmente queremos salvar pessoas ou temos fins lucrativos. O Evangelho é aquele que é caracterizado por tudo pela graça e não pela força. E Jesus disse: de graça recebestes e de graça dai. Meu amigo, minha amiga, porque agora também já existem pastoras, profetizas por ali, analise muito bem a intenção do teu coração, porque pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. E para você, meu amigo, que está numa igreja e que ao estudarmos a palavra de Deus você vai compreendendo que alguma coisa está errada. Meus amigos, não existe 99% verdadeiro. Ou existe 100% ou não existe absolutamente nada.
Aqui vai um apelo de Mateus, Jesus falando daqueles que têm estado a seguir doutrinas erradas e dizem que o importante é o coração. Na verdade, o importante não é o coração. O mundo vai terminar, o grande conflito vai terminar, o ápice do grande conflito vai ser a adoração. Jesus, num dado momento com Satanás lhe colocou no desafio: se te prostrares diante de mim, eu te darei todo este reino. E Jesus negou a adoração a Satanás. Tal conforme Paulo disse, existem igrejas que ensinam a mentira, e se ensinam a mentira, elas sacrificam a demônios. Então você precisa saber que Satanás tira proveito, às vezes com a tua boa intenção, mas não usando os dispositivos da verdade que Deus te dá, fazendo das suas, você vai acabando errando e colocando as pessoas no precipício. Então vem aqui uma advertência em Mateus capítulo 15 e leia comigo ali em casa, e é muito importante isso, porque Jesus vai nos chamar a atenção. Ele vai dizer o seguinte no versos 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Será arrancada. E o verso 14 diz: deixai-os. Deixai-os. Se insistirem no erro, deixai-os. São condutores cegos. Está a falar aqui de pastores, padres, não importa. Obreiros, leigos, não importa. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E aqui estamos a falar de perdição. Então, meu amigo, seja mais responsável, mais aberto e seja mais atento naquilo que o teu padre, o teu pastor te ensina. E você que é pastor, você que é padre, você que é ministro do Evangelho, analise bem quais são as intenções do teu coração e leve as pessoas para a salvação e não para a perdição. E se quiseres se perder, pelo menos se perda sozinho. Não leve, não seja um precursor ou publicitário de Satanás. Não faça isso. Por isso é que a Bíblia vai terminar na 7ª igreja de Laodiceia dizendo: ou você é quente ou você é frio. Mas Jesus diz: eu estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Terminou mais assim uma transmissão falando de assuntos que são importantes, não é? Na atualidade, a igreja verdadeira, a igreja falsa. Como disse há pouco tempo, que faltou muitos assuntos aqui por abordar. De facto. Mas caso tenha aí uma dúvida, não é? Falando de igreja falsa, igreja verdadeira, aquelas orações em línguas estranhas, pois é. de prosperidade, pode deixar aqui nos comentários. Olha, aqui um dia podemos falar das línguas estranhas. Pois é. Também. Obrigado pelo carinho da tua audiência, obrigado por chegar até aqui. Acredito que foi proveitoso este podcast. Então, mais uma vez, assim lá se foi, não é? Mas ainda o vídeo estará aqui no canal. A qualquer momento é só voltar a visualizar e chegar lá naquela pergunta que o irmão disse, não, o irmão explicou e alguma coisa me passou na cabeça. Então, na próxima estaremos a abordar de um tema também muito importante, que chama a atenção, mas surpresa. Então, até lá, que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. O nosso muito obrigado pela audiência. Obrigado, irmão Daniel. Obrigado. Obrigado. Pois é.